Olá, na edição de hoje eu trago a dor como tema do programa. Ou melhor, como tratar a dor, né? Como curar a dor. E ninguém melhor para falar sobre isso como um especialista em dor, que é o neurologista Dr. Jaime Olavo Marques. Seja muito bem-vindo ao programa. Quero agradecer a oportunidade sua de a gente estar discutindo seguramente um dos temas palpitantes da medicina atual, que é a dor crônica. Essas dores, doutor Jaime Olavo, que o senhor fala de dor crônicas, mas aí também existem as dores agudas. Como é que o senhor classifica a dor? Ela tem a classificação? Existe uma classificação que coloca que as dores crônicas são aquelas que duram mais de 3 meses, ou aquelas que continuam após a cicatrização da lesão. A dor aguda, ela é conhecida, é uma obrigação, existe até um pensamento em medicina que fala que nós temos que sempre mitigar a dor. Essa é a dor aguda, é muito da área do intervencionista agudo, do anestesista, e na década de 50, começaram alguns estudos nos Estados Unidos, principalmente acompanhando aqueles feridos da Segunda Guerra Mundial, por um professor, que é o professor John Bonica, que ele começou a ver que tinha dor crônica, não era só dor aguda, eram aquelas dores persistentes após a cura da lesão ou com mais de 3 meses de duração. Então, é uma área de interesse. Nos últimos 20 anos, essa área cresceu muito, é colocada hoje como um dos direitos da humanidade, o alívio da dor, apesar de não ser cumprido em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Mas faz parte dos direitos da humanidade. E se tornou atualmente uma especialidade, mas a tendência atual é que não exista um especialista em dor, é que todos os médicos sejam capazes de trabalhar com dor crônica. Então são aquelas dores com mais de 3 meses de duração, ou aquelas dores que persistem após a cura da lesão. O que seria 3 meses de duração? Que tipo de dor que ficaria, doutor Jaime Olavo? Para ser mais específico. Existem dados estatísticos mostrando que 10% da população geral sente dor. Dessas dores, mais ou menos em torno de 30% são dores chamadas dores neuropáticas, são dores por lesão do sistema nervoso. Isso nos centros de referência de dor. Na população em geral, se admite que seja em torno de 8 a 10% de dores causadas por lesão como consequência de lesão do sistema nervoso, que é a minha área. Existem outras áreas de dor crônica? Existem. Na área de reumatologia, de ortopedia, das dores osteomusculares, também existem dores persistentes que se admite que em torno de 20 a 25% dos pacientes com dores crônicas são dores do aparelho locomotor. Então você tem várias causas de dor, você tem do aparelho locomotor e você tem, fazendo uma divisão didática geral, o aparelho locomotor e do sistema nervoso. Eu trabalho com dor neuropática, dor de origem no sistema nervoso, que é em torno de 10% da população, e nos consultórios de neurologia clínica, que é o especialista que deve tratar a dor crônica, neurologista clínico, né, em torno de 30% dos pacientes. Que dor pós-AVC, pós-nevralgia, com nevralgia do trigêmeo, neuropatia diabética, neuropatia aidética, todas essas podem dar manifestações no sistema nervoso e serem, então, orientadas para um tratamento de dor crônica. Dr. Jaime Olavo é professor aposentado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde o senhor esteve por cerca de 40 anos, né? E também tem a sua clínica particular. Quais são as principais queixas quando um paciente chega? Porque às vezes ele não sabe nem definir, né, conceituar que tipo de dor que está sentindo. A coisa toda passa, Cira, por uma discussão do que se faz em dor crônica. Existem 2 modelos básicos. Um modelo é o chamado modelo biomédico clássico, que é um modelo que está em desuso no mundo, porém vai ter aqui no Brasil ainda, provavelmente nos próximos 50, 60, 80 anos, que aqui as coisas demoram a acontecer. Mas é um modelo assim, quebrou, engessou, sarou, cortou, suturou, deu um analgésico, sarou. Esse é o modelo biomédico clássico. Dor crônica não obedece esse modelo, obedece o modelo biopsicossocial, onde você tem interferência do biológico, mas tão importante quanto o biológico, você tem o emocional, o psicológico e você tem o social. O que é o social? É a integração do indivíduo
com o meio social que ele vive, com o meio político, com essas coisas que nós estamos vendo hoje, falta de emprego, falta de assistência à saúde, falta de dinheiro. Isso tudo interfere muito no panorama da dor crônica. Então, a dor crônica, o modelo é o modelo biopsicossocial. Você tem que ser neurologista, você tem que ser um pouco de psiquiatra, você deve ter uma formação nessa parte emocional e você deve ser um pouco até de assistente social para você poder trabalhar com esses pacientes. Então, o senhor está me sugerindo a te perguntar o seguinte, que às vezes a dor que o paciente chega lá, que ele fala que está uma dor no corpo, uma dor de cabeça, por exemplo, que vocês chamam de cefaleia, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ela pode estar centrada numa dor da alma, que eu posso assim chamar, é somatizado no corpo. Muitas vezes você tem uma somatização. Se admite assim que dor puramente psicológica não existe. Não existe dor puramente psicológica. Você tem um fator desencadeante, um fator que desperta essa dor. Algumas pessoas conseguem resolver isso bem pelo próprio organismo, biologicamente. Outras pessoas não conseguem resolver isso bem, nem biologicamente, nem por um fator de interação emocional, agressividade, frustração, uma série de fatores negativos do ponto de vista emocional, uma série de insatisfações sociais, e isso vai se tornando um ciclo vicioso grave que a pessoa não sai. Então, dor crônica não deve ser tratada somente com remédio. Dor crônica com remédio não cura. Você tem que fazer uma abordagem mais ampla, e aí nós já entramos numa discussão que é a abordagem multidisciplinar da dor crônica, que são vários profissionais. O senhor falou aí, estou até com um livro aqui, sobre a dor neuropática, né? Que é que o senhor tem a grande experiência centrada aí na questão da neurologia. Mas toda a sua experiência na sua carreira, é possível definir, doutor Gemolavo, porque as pessoas falam assim, o que dói mais? É uma dor do parto? É um infarto? É uma dor renal? Tem isso? Tem. Se você analisar essas dores todas que você citou, são dores agudas. Essas são mais fáceis de você definir. Por exemplo, a dor, dizem que a dor da cólica renal é uma das dores mais terríveis. A dor do parto também é uma dor terrível. A dor do infarto do miocárdio, conforme a lesão, conforme a situação, é uma coisa terrível. Mas essas são dores agudas. Essas são mais, até, vamos dizer, são mais planejadas para você resolver. Você faz um medicamento para dor renal, ela desaparece, tem que desaparecer. O parto, você hoje tem parto sem dor. Infarto do miocárdio, chegou, você medica, passou. Isso é muito fácil. Eu sempre coloco, quando eu vou conversar com meus pacientes, que eu demoro, converso muito, sou descendente espanhol. Então eu sempre falo, ó, a parte mais fácil eu vou deixar para o final, que é medicamento. Essa é a parte mais fácil. Essa aqui, nas dores agudas, tem um efeito muito nítido. Nas dores crônicas, não só remédio. Você tem, então, quanto à sua pergunta, é difícil. Às vezes, eu vou te dar um exemplo do modelo biopsicossocial. Duas situações que são bastante diferentes. Vou pegar o meu caso. Se eu machucar o joelho ou o pé, não tem grande problema. Eu fico parado aí uma semana, a vida continua para mim. Imagina o Neymar machucar o pé ou o Ronaldinho quebrar o joelho. É a mesma lesão que eu tenho. O impacto socioeconômico, emocional, é muito maior do que o que eu tenho. Então, uma coisa é dor aguda, outra coisa é dor crônica. Uma coisa são as repercussões médicas, essas da intensidade da dor, outras coisas são as repercussões psicossociais. E cada um também, doutor Gemolavo, tem um limiar da dor, né? Como que o especialista, como que o senhor identifica? Se está doendo muito, o senhor tem que considerar que está doendo muito, mas quanto é esse muito? Existe um conceito atual, Cira, que não é um conceito do médico. Às vezes o médico, não estou falando todos, às vezes não é a melhor pessoa para definir um determinado assunto de dor porque falta para ele formação psicossocial. A maioria das vezes falta. O conceito que tem de dor atual, corretamente político, que é de uma enfermeira, que é a McCaffrey, uma enfermeira norte-americana ou canadense, dor é o que o paciente diz ser e existe quando ele diz existir. Então, isso é uma definição do paciente. Quando a gente fala isso, principalmente quando dá aula, nós levantamos uma questão brasileira. Isso é muito do brasileiro. Mas e se o cara estiver mentindo? Bom, se estiver mentindo, é uma deturpação da personalidade dele. Nós não estamos trabalhando com
quem vai mentir. Nós podemos estar analisando aquele cara que ele tem mais intensidade de dor, porque ele consegue ver a dor de uma maneira diferente de outra pessoa com o mesmo quadro, pelo aspecto emocional dele. Então ele não está inventando, ele está jogando nesse sentimento de dor dele, toda a alma dele, tudo aquilo que de frustração, enfim, toda aquela história de vida dele, né? Então o conceito mais correto é esse. Se eu estiver falando muito, você me corta. Não, mas só complementando isso aí, porque isso aí não pode influenciar na questão medicamentosa? Pode influenciar. Pode influenciar. Pode influenciar sim, porque o que eu te falei, medicamento é o mais fácil. Você tem que chegar no paciente para ver o que está acontecendo antes. O que eu ia completar com você é que até do ponto de vista psicanalítico, eles falam o seguinte: por que a pessoa está exagerando a dor, inventando a dor ou simulando a dor, qualquer termo desse, tem uma razão na psicodinâmica dele, porque ele podia estar simulando outra coisa. Na época do Freud, de Charcot, era muito comum você ter crises histéricas motoras, que o paciente ficava com um lado paralisado e aquilo não era expressão de uma lesão orgânica, era muito mais emocional. Hoje você não vê mais isso. Essas crises da pessoa não conseguir andar, não conseguir mexer, não conseguir falar, essas são mais raras hoje. Por quê? Pois é, porque houve uma evolução do comportamento, da avaliação. Hoje, essas questões de alterações motoras de fala, elas são mais fáceis de investigar. Você tem ressonância, você tem tomografia, você tem vários exames. Quando você trabalha com uma coisa subjetiva, como é a dor, é muito difícil, às vezes, de você ter um exame complementar que confirme isso. Então, as pessoas percebem isso. E o padrão de queixas de origem puramente psicodinâmica se tornou muito mais de dor. Então, a psicanálise fala o seguinte, que isso também está na sua personalidade. Por que você, em vez de ter uma paralisia, você queixou dor? Mesmo quando você fala assim, essa dor, ela não tem uma repercussão orgânica pura, essa dor é mais... a gente não usa esse termo porque não está certo, essa dor é mais emocional, não, tudo é emocional. Mas essa dor não tem um padrão orgânico bem definido. Até isso, quando a pessoa faz uma opção, é porque tem um motivo. Doutor Jamil, você tocou também num ponto das definições atuais, né? O senhor é um dos primeiros doutores em neurologia clínica do Brasil, que o senhor fez, até foi aqui em São Paulo, depois o senhor fez um pós-doutorado, né? Mas falando aí do senhor ser um dos primeiros doutores no Brasil, essas definições, esses conceitos mudaram muito do tempo que o senhor fez esse doutorado para cá? Em termos de dor? Sim. Mudaram muito, no mundo todo. Infelizmente, no Brasil, por várias razões que não cabe aqui a gente estar discutindo, até porque seria deselegante a gente estar discutindo o porquê no Brasil, o ensino médico ele evoluiu assim, vamos dizer, no ponto de vista tecnológico e farmacológico, mas no ponto de vista da valorização do ser humano, o médico é mal formado no Brasil. Você não tem um curso de psicologia aqui, de antropologia, dentro da escola médica. Na minha época, quando eu estudei, foi o último ano que teve, depois tirou, acabou. O senhor fez esse doutorado, foi logo após, né, a formatura, a graduação em medicina? Eu fiz residência, acabei a residência, daí eu fui fazer doutorado, depois eu fiz pós-doutorado no exterior. E tive a oportunidade de trabalhar num lugar onde na década de 80, 1980, 81, aqui no Brasil nem se falava nisso. Lá você já trabalhava num serviço de dor, onde tinha assistente social, enfermeiro, antropólogo, psicólogo. Então a gente teve a oportunidade de estar convivendo com um modelo diferente do modelo que existe aqui. Tem dois autores atuais que estão revolucionando a medicina na Europa. Isso vai custar acontecer aqui muito, infelizmente. Uma é uma autora, filósofa e psiquiatra francesa, que ela fez um trabalho chamado Medicina e Filosofia. E o outro é o Breton, que fez um trabalho sobre antropologia e sociologia da dor.
Eles analisam várias coisas, inclusive a mudança da imagem corporal que nós todos estamos tendo, uma visão nova do homem, que é dada pelo quê? Pela tomografia, pela ressonância. Antigamente você via a pessoa só por fora ali e acabou. Hoje nós temos uma imagem corporal diferente por esses exames. Então tem muita coisa que evoluiu do ponto de vista social em medicina no Brasil, muita coisa. A formação do médico, por exemplo, o senhor entende que essas disciplinas de sociologia, de antropologia, ela deveria existir dentro da faculdade na formação do médico? Sem dúvida nenhuma. E fazer o que está sendo feito, mesmo nos Estados Unidos, que a coisa lá é muito tecnológica, mesmo lá se valoriza muito a questão do ser humano. Se falar mais, se ensinar mais para o estudante de medicina, saúde não é doença. Aqui o médico nosso é formado para doença, para fazer diagnóstico de doença e tratar. A grande pergunta que os pacientes não fazem para os médicos é falar assim: doutor, eu vou ficar curado, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? De uma maneira geral, em clínica médica, nos pacientes crônicos, não se faz essa pergunta, porque não se trabalha com saúde, com conceito de saúde. Isso é um conceito básico que tem que ser ensinado na escola. Não é receita de bolo. Isso aqui é AVC, você trata com tantas miligramas disso e faz uma ressonância do paciente. Isso é o que se ensina normalmente. Mas tem muita coisa além disso. Como é que fica o meio social? Quais são as consequências na personalidade do indivíduo, no comportamento dele, quando ele tem uma doença? Isso não é feito no Brasil. Infelizmente não é. Doutor Jaime, como que o senhor explica o crescimento do interesse dos jovens para o curso de medicina? Hoje a gente pergunta entre 10, 8 quer fazer medicina. Eu acho que ainda está muito ligado por uma questão de mercado de trabalho e de uma ilusão de que o médico ganha muito bem. Não status econômico. O que aconteceu há 50, 80 anos atrás? Uma das figuras mais importantes na sociedade era o médico. Ele mandava, decidia, era político, ganhava dinheiro, tinha um status social. Hoje acabou isso. Com a judicialização da sociedade, as pessoas mais importantes são da área jurídica. O médico acabou o status social que ele tinha, como se via antes. Então o estudante ainda vive nessa ilusão. O médico hoje é um funcionário comum que bota um avental e, se não tratar bem os pacientes, as pessoas estão vivendo, aqui no Brasil, um sistema de revolta tão grande pela falta de assistência médica, que as pessoas ficam muito agressivas com o pessoal de saúde, que ainda tem uma ilusão de que é uma profissão fácil. Não é. Profissão que demora para você formar, você tem que fazer residência, tem que dar muito plantão e ganha mal. Mas ainda existe uma ideia, um preconceito dos jovens, que é uma profissão assim rentável. Poucos são aqueles que fazem por prazer, por uma inclinação. Você vê o mercado de trabalho para as outras áreas no Brasil é muito pequeno. As outras, eu sempre falo e a gente discute que medicina você ganha mal, mas você consegue viver da sua profissão. Quem é médico geralmente vai ser médico. Nas outras áreas não. Se forma numa outra área, mas vai fazer uma atividade diferente. Então ainda existe essa ideia de que eu acredito que seja muito mais por causa disso. Daí você vai vendo uma série de decepções que os médicos jovens vão tendo. Eles se formam com uma visão de doença, não de saúde, e começa a ter uma dificuldade de comércio, de emprego, e ele fica insatisfeito e cai nesse ciclo que nós vemos aqui no Brasil. Os médicos da sua geração, eu diria que eles eram mais vocacionados, não pensaria tanto nessa questão de mercado rentável? Não digo isso. Eu digo que era mais ou menos igual. E eu acho que esse sonho continua. É isso que eu estou te falando. Não era, então eu não via, não. É mais ou menos essa ideia que existe, né? Num país onde dados atuais mostram que 20 a 25% da nossa população vive em nível de miséria absoluta em relação ao mundo. Nós temos 20 a 30% de pessoas com uma renda baixa, e em vez de solucionar as coisas na escola de medicina, o governo traz médico cubano. Então, se está passando fome, vai trazer cozinheiro da França para o Brasil. É uma saída. Se está tendo dificuldade de saúde, traz médico cubano. Então, todas essas coisas são, infelizmente, extremamente primárias no nosso país. Eu acho que a área de saúde
como educação, nós estamos muito atrasados no Brasil, muito. E entrando aí já em políticas públicas, né, para a saúde, o senhor foi durante vários anos também presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia. De Estudo da Dor. De Estudo da Dor. Estudo da Dor. E aí o senhor também andou por esse Brasil inteiro, né, dentro das suas atividades do Estudo da Dor. Deu para implantar alguma política pública em algum município? Cira, nós desenvolvemos 3 projetos. E eu sempre digo que essa foi uma experiência negativa que eu tive de ser presidente da Sociedade Brasileira de Dor. Nós desenvolvemos um projeto chamado Brasil Sem Dor, que nós apresentamos ao presidente Lula, que não fez nada, como em várias outras coisas. Depois nós fizemos um programa chamado Minas Sem Dor, que eu já vi que não tinha jeito de fazer Brasil Sem Dor, vamos fazer Minas Sem Dor. Apresentamos ao secretário estadual de saúde, na época, Dr. Antônio Jorge, tivemos discutindo com ele muito tempo, não saiu nada. Daí fizemos um outro projeto. Existe um pensamento oriental que fala que se você não pode resolver o problema do mundo, resolve no seu quintal. Nós temos um projeto chamado Uberaba Sem Dor, que também não foi para frente. Mas eu acho que nós temos aí, continuamos lutando. Existem esses projetos existem, então aí você entrar no site da Sociedade Brasileira de Dor, você tem esses projetos. E eu acho que é porque é uma coisa assim, ainda nova no Brasil, a ideia de dor, apesar de você ver uma coisa aqui, ó, 50% das pessoas que têm dor crônica, que são em torno de 20% da população, são incapacitados. Você gasta mais dinheiro nos Estados Unidos com dor do que com AVC e com doença cardiocirculatória e doença degenerativa. Porque pelo tratamento lá nos Estados Unidos? Porque aqui eles estão incapacitadas, então elas vão se aposentar, né? Ou ficar afastadas pelo INSS. Aí o investimento também é alto. Olha, nos Estados Unidos eu tenho um dado aqui, Cira, são em torno de... só de dor de cabeça, eu estou falando só de dor de cabeça, 17 bilhões de dólares por ano de perda de produtividade. Quando você bota dor crônica, vai para mais ou menos 400 bilhões de dólares por ano com perda de produtividade. Você imagina isso no Brasil. Aliás, no Brasil não tem nem estudo disso aí. Né? Eu não tenho estatística sobre isso. Não. Você falou de dor de cabeça, né? O que vocês, assim, no mundo científico chama de cefaleia também, né? Que são vários tipos também, né, doutor Jamolá? Vários tipos. A enxaqueca entra dentro disso aí? Entra. Nós temos 2 tipos principais, Cira. Uma são as cefaleias chamadas primárias. A doença é a dor de cabeça. Cefaleias vasculares, cefaleia tensional, e outras são as cefaleias secundárias, onde uma doença leva a dor de cabeça. Das cefaleias primárias, se admite assim, que dores, em geral, 20% das consultas com o clínico geral, 20% referem a dor. Se admite que também 1/3 das consultas com o clínico geral diz respeito à cefaleia. E 20% não queria dizer dor de cabeça no clínico geral. Quando você passa isso para o neurologista, em torno de 40% a 70% de cefaleia é a maior procura que tem pelo neurologista. Então, e das cefaleias, as mais comuns são as vasculares, 16% de enxaqueca, e o outro grupo, que não é vascular, que é tensional, mas que é primária também, em torno de 65%. Então, dor de cabeça é uma queixa extremamente frequente. Outro dado estatístico também mostra que 65% das pessoas não têm diagnóstico nem tratamento correto de dor de cabeça. E quem procura mais, é o homem ou a mulher, com essa queixa de dor de cabeça? Quem tem mais é a mulher. A mulher tem em torno de 70%, o homem tem em torno de 50% de crise de dor. E qual que é a diferença? Por que isso aí? Tem diferença hormonal, tem diferença social. Nós vivemos um momento de grande atenção à liberdade, à igualdade de trabalho para as mulheres. Isso tem uma repercussão também do excesso de trabalho sem reconhecimento, nem pela sociedade, esse trabalho de casa, de tomar conta do filho, dos filhos, do esposo, a gerente da casa, do alimento, ele não é bem valorizado no Brasil. Então isso acaba tendo alguma repercussão também, além do aspecto hormonal e além do aspecto genético. Já se sabe que existem diferenças quanto às vias no homem e na mulher. Existem diferenças quanto às vias relacionadas à dor. E existem diferenças também
psicossociais em relação a como o homem encara a dor e como a mulher encara a dor. Então, essa sobrecarga aí da mulher, né, que às vezes não é valorizada, a falta de valorização, nesses assuntos básicos, como o senhor citou aí, do cuidado da casa, cuidado com a família, isso gera uma frustração. Aí é remetido para uma dor de cabeça. Ou qualquer outra queixa que a gente vê falar que é o diagnóstico errado mais feito no Brasil, fibromialgia. Fibromialgia virou assim, para o clínico, tem dor, você não sabe o que é, você chama de fibromialgia. Então as coisas são dor de cabeça, fibromialgia, dor lombar, tudo isso pode ser expressão do modelo biopsicossocial, que você tem que explorar para fazer o diagnóstico certo. Que está dentro desse índice, então, que o senhor citou, que algumas dores que não são tratadas adequadamente, dores crônicas não são tratadas adequadamente? Quase que na maioria das vezes não são. Nós precisamos do quê? De uma clínica de dor, que nós já tivemos aqui em Uberaba e que acabou. Nós tínhamos 3.500 pacientes em tratamento, tinham 2 clínicas de dor públicas, estou falando de serviço público no Brasil. Não tem mais? Uma aqui em Uberaba, outra no Hospital Arapiara de Belo Horizonte. Não, há 1 ano e meio essa clínica foi encerrada aqui, tinha 3.500 pacientes em tratamento, acabou essa clínica, por várias razões que não cabe aqui discutir, mas então você vê que a clínica, e era um modelo multidisciplinar. Era neurologista, fisioterapeuta, psicólogo, funcionava lá na unidade especial de reabilitação, na UER. Aproveitar aqui para falar o que nós ganhamos um terreno devido a um esforço muito grande do vereador Kleber Cabeludo e do professor Valdemarial, que era secretário de saúde. Ganhamos um terreno de 3.000 metros quadrados ao lado do quartel, que está parado aguardando possibilidade de construção e de fazer alguma coisa lá. E com possibilidade de verba do Ministério da Saúde, um programa Viver Sem Limites. A informação que eu tenho é que já veio essa verba para Uberaba de 3 milhões de reais, 2 milhões para construção e 1 milhão para equipamento, e nós temos esperança que alguma coisa vai acontecer. Então, se já tem o terreno, está faltando uma vontade política, né? E até mesmo políticas públicas para implantar essa clínica de dor, né, doutor Germolavo? E contatos tem, né? O senhor tem, inclusive, o senhor tem ex-aluna que trabalha, tem contatos lá no Ministério da Saúde, então, quer dizer, essas alianças políticas, elas são possíveis de ser feitas para desenvolver a clínica? São, só que eu cheguei à conclusão, depois desses anos todos de luta, de eu passar pela Sociedade Brasileira de Dor, que tem uma necessidade só, chama-se vontade política. Você pode ter zero de verba. Se você tiver vontade política, você chega lá. Não basta ter contatos, não basta você conversar. Eu já conversei com muito político, acho uma maravilha, mas sem resultado. Então, uma coisa que chama-se vontade política, que é importantíssima. Você não faz nada na nossa sociedade sem política, não é politicagem, é política mesmo. Se você não definir uma política, você não faz nada. Então, falta vontade política. Bom, então aí nesses contatos aí, depois a gente pode fazer um contato com o atual secretário da Saúde, né, Marco Túlio Cury, para ver se ele abraça essa ideia e se no futuro a gente tem essa clínica de dor, porque você falou 3.500 pessoas que eram atendidas. Exatamente. Naquela catalogadas na clínica de dor até 1 ano e meio atrás. Pois é, são pessoas que estão aí sem receber o tratamento, né, e outras também que poderiam ser beneficiadas. Sem dúvida. Doutor Germolavo, agora vamos falar dos livros do senhor publicados, né, que o senhor tem vários livros. Nós estamos aqui com a Síndrome Dolorosa Neuropática. O senhor escreveu em parceria com o Dr. José Paulo Drummond. Quando que foi o lançamento desse livro? Esse livro está na 3ª edição, Cida. Ele foi lançado em 2003, 2004, a primeira edição dele. E nós lançamos pelo seguinte: você vê as pessoas conversarem muito sobre dor numa linguagem muito empolada, muito difícil. O pessoal de certas universidades do Brasil, especificamente algumas pessoas de dor, parece que fazem empenho de que as pessoas não entendam o que ele está falando. Então, quando nós vimos isso, muitas vezes nós resolvemos fazer um livro com linguagem básica para todos os profissionais de saúde. Então, nós fizemos esse livro, que é sobre dor neuropática, está na 3ª edição. Quando foi para sair essa última edição, nós tivemos um raciocínio que queria ser mais bem objetivo, mais simples para todos os profissionais de saúde. Então saiu esse livro aqui, a Síndrome Dolorosa Neuropática, que foi editado há 1 ano, 2 anos atrás. É uma obra bem didática, então, para quem trabalha nessa área. É uma obra didática, objetiva, né? Que
tem a finalidade de dar os princípios básicos para todos os profissionais das diferentes áreas de saúde. E no processo mesmo de pensar e de construir essa redação da elaboração da obra, doutor Jaime, o senhor partiu desse princípio aí de ter uma simplicidade, de colocar as informações ao acesso das pessoas? Dos profissionais de saúde, não só do médico, do dentista, todos os profissionais de saúde. Às vezes a gente esquece, um fisioterapeuta, dentista, assistente social, enfermeiro, um livro que tenha a finalidade de ele estar numa linguagem que seja compreensível, não essa linguagem rebuscada, complicada, que fica difícil de todo mundo entender. E onde foi o lançamento dessa obra? O lançamento dessa obra foi num congresso em Salvador, há 2 anos atrás. E o senhor já está pensando, já está trabalhando alguma obra seguinte aí? Porque o senhor é incansável. Eu não estou mais. Não. Inclusive, no lançamento desse livro, eu não fui, em protesto contra a situação política de dor no Brasil. Foi um protesto? Foi um protesto, não fui no lançamento dele. Não sou, mas eu não fui. Coisa de espanhol, não é? E qual que é a sua perspectiva, então, doutor Jaime Olavo? A gente está aqui encerrando o programa, mas nessa questão aí do protesto, é sinal que a saúde no Brasil não está muito bem. Vai mal. E nós temos que melhorar, porque tem uma coisa que o paciente precisa muito, que não precisa de dinheiro. O quê? Que é apoio, atenção, interesse pelo paciente. Nada disso precisa de verba, de recurso. Então, acho que se desenvolver nos profissionais de saúde essa questão de abraçar a profissão como uma coisa que vale a pena, não pelo dinheiro, né? O dinheiro é importante, você também não pode ser um abnegado e não ganhar dinheiro. Mas eu acho que o fator básico é esse, é atenção e cuidado pelo paciente. Isso não custa nada. Então tem que ter uma mudança aí também de comportamento dos profissionais da medicina que estão entrando no mercado. O acolhimento ao paciente. Acolhimento. Eu acho assim, você não pode generalizar isso, né, Cira? Mas assim, de uma forma geral, eu acho que falta essa visão humanitária no médico atual. Eu acho que é uma falta. E eu me sinto um pouco culpado que eu fui professor nessa área há 40 anos, mas não conseguimos mudar nessa instituição nossa de Uberaba, que era a 6ª do Brasil, nós não conseguimos mudar o modelo de ensino médico. É um modelo muito cristalizado no Brasil, diferente do que acontece no restante do mundo, que está sempre em evolução, e mudou o modelo. Nós ainda temos aqui o modelo médico clássico, de uma forma, uma ou outra área aqui, ela privilegia o modelo biopsicossocial, que exatamente passa por isso aí, de você entender, de você acolher o paciente bem, né? Não é só diagnóstico, exame e medicamento, isso custa caro. Uma coisa que me chama a atenção, doutor Jaime Olavo, que eu não sei, é uma prática comum, mas geralmente, assim, muitos médicos não sabem o nome do paciente, sabem o nome do leito, né? Vou no leito, no leito 302. Isso é uma mudança atual. Na época que eu me formei, que o seu esposo se formou também, os médicos, eles sabiam o nome dos pacientes e o mais importante, às vezes você tem muitos pacientes num serviço público, você não consegue guardar o nome de todos, mas os pacientes todos sabiam o nome dos seus médicos. Hoje em dia, não. Foi atendido pelo aquele cara no pronto-socorro, ele fez assim. Então, acho que as coisas mudaram, está precisando resgatar um pouco dos dois lados, sabe? E acho que a medicina ela vai ser resgatada pela credibilidade que os médicos vão dar, né? Então, tinha isso. Agora, hoje, você não conhece nem o nome do paciente. Não existe uma fidelidade do paciente com o médico. São tantos convênios de medicina, está tão fácil consultar também, que ele consulta hoje com um, outra manhã. Tem uns doentes que eu acho que às vezes falam assim, eu não tenho, hoje o dia está monótono, vou consultar, quero fazer um exame. Eu acho que é uma desinformação, precisa esclarecer melhor a população também de como é que funciona esse sistema. Você está pagando o SUS? Não, o SUS é pago com verba do governo, mas você gasta. Se você recorrer ao SUS sem necessidade, quiser exame complementar, você está onerando, tirando a verba de outras situações, né? Eu que trabalhei na prefeitura há uns 3 anos, trabalhei no hospital escola, você vê coisas assim, o doente chega lá e fala, doutor, eu quero fazer uma tomografia. Você fala, não é assim, vamos começar do começo. Então tem que mudar
bastante coisa, passa por um fator básico que chama-se educação, que vai de mal a pior no Brasil, na minha opinião, todos os sentidos. Eu entrevistei o Dr. Jaime Olavo Marques, que é doutor em neurologia e em estudo da dor. Nós conversamos sobre dor, mas sobre o tratamento, prevenção e sobre a falta de política pública na área da saúde no Brasil. Muito obrigada por sua presença, Dr. Jaime. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada por sua companhia e até breve.